Boa tarde, povo amado de Jesus, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que cada um que for ouvir essa pregação, ele venha entender o que Deus quer falar conosco, amém? Hoje nós vamos falar sobre a Ana da Bíblia, né? Uma grande mulher. Ana é sobre consolação, sobre dor, sobre oração, perseverança, fidelidade a Deus. Vamos falar sobre a Ana. Ela diz aqui assim, ó, por essa criança orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição. Por quem ela orava, ela queria uma criança, porque a mulher de Penina, a mulher do marido dela era Penina, e Penina tinha vários filhos e ela não podia ter filhos. E naquela época, não ter filhos era muito desonroso, era muito ruim, né? Então ela pedia a Deus esse filho. Então ela diz lá por essa criança orava eu, e o Senhor me concedeu minha petição. 1 Samuel 1, né? Houve um homem de Ramataim, seu fim da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Gerão, filho de Ur, filho de Tou, filho de Zufi e Efrateu. E este tinha duas mulheres, Ana e Penina. O nome de uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano para adorar ao Senhor. De ano em ano ele subia ao monte lá para orar, para, né, pedir a Deus um filho de Ana, né? Pois esse homem, ele ia para sacrificar em Siló. E estavam ali os sacerdotes de Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, e os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia que Elcana sacrificava, dava ele porções de sacrifícios a Penina, sua mulher, e todos seus filhos, e todas as suas filhas. Porém a Ana, ele amava a Ana, né? Porém a Ana dava uma parte excelente, por quanto ele amava a Ana. Porém o Senhor tinha lhe cerrado a madre, mas ela não podia lhe dar filhos. Mas ele amava Ana, né? E sua competidora, né, que era a Penina, excessivamente se irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E ela irritava Ana. Disse, eu posso ter filhos, você não, eu tenho filhos, você não, né? Para embravecer enquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Por que Penina irritava Ana? Porque ela sabia que se ela subisse até ao Senhor, até lá e orasse a Deus, Deus lhe concedia-lhe um filho. Então ela irritava ela. Toda vez que chegava a hora de subir para sacrificar, ela irritava Ana, né? E Ana chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes?
E porque estás mal o teu coração, não te sou eu, né? Diz Elcana, melhor do que 10 filhos. Não, Ana não queria só Elcana, ela queria um filho de Elcana. Porque naquela época era muito ruim não ter filhos, né? A mulher era desprezada, né? Ana rogava a Deus que lhe dê um filho. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrastes e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Que interessante, né? Ela queria aquele filho. Ela tinha necessidade de ter aquele filho. Ela não queria ser humilhada por Penina, né? Então ela prometeu que ela daria esse filho ao Senhor, ao templo, né? Darei a todos os dias a minha vida, sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu-se, perseverando ela a orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, enquanto Ana no seu coração falava. Ela nem abria muita boca, ela só falava no coração. E só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve como embriagada. Ele achou que ela estava embriagada, né? E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ana, porém, respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Ela derramou a alma dela, ela chorou, ela clamou, ela pediu e ela fez um voto. Vamos lá ver como Deus ouviu ela, né? Deus é maravilhoso, amém? Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Beal, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela: ache a tua serva graça e tens olhos. Assim a mulher se foi seu caminho como o meu, e o meu semblante já não era triste. Ela já não a entristeceu, ela já não estava mais triste, né? Então aqui, ó, que nem diz aqui, ó, Ana nos ensina o poder da oração sincera. Ana nos ensina a confiar mesmo antes da resposta. Ela não sabia que ela ia ter um filho,
Mas ela creu no coração dela. Ela não desistiu. E ela sabia que o Deus Todo-Poderoso tinha ouvido ela, né? Ana nos ensina que a dor faz parte da nossa caminhada, né? Ana nos ensina a levar a dor para o lugar certo. Quando você está com uma dor horrível, uma coisa ruim na tua vida, para onde você deve levar essa tua dor? Ir lá na vizinha fazer fofoca? Falar, ai, está me acontecendo isso, aquilo. Não. Ir até qualquer outro lugar que você possa imaginar, aonde você queira ir, não vá não. Vá direto a Deus, vá até Ele e derrame o teu coração, derrame a tua dor que te corrói, derrama ela perante Deus e Deus te ouvirá. Amém? Graças a Deus. Deus é maravilhoso. Ana nos ensinou também que nós temos um Consolador. Ele fortalece os crentes que enfrentam dores, frustrações e esperas prolongadas. Deus ouve as orações e diminui o sofrimento e transforma em propósito. Ana era humilhada por Penina. Penina humilhava Ana por gosto, né? Mas Ana, por um tempo, ela chorava e não comia. Mas ela se levantou como uma mulher de Deus, como uma mulher temente ao Senhor, e foi perante o Senhor fazer a sua petição. Foi perante o Senhor que ela derramou a dor dela. Foi perante o Senhor que ela colocou a dor dela, a necessidade dela, e fez um voto com Deus. Deus, se me deres um menino varão, eu te o darei. Foi muito bonito. Ana não se esqueceu desse voto. Depois que ele se desmamou, né? Ela foi lá e entregou Samuel para o Senhor. Amém? Olha só. O nosso Samuel, nasce Samuel, né? E é consagrado a Deus. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. Olha a resposta de Deus, né? E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, eu tenho pedido ao Senhor. O significado de Samuel quer dizer, eu tenho pedido ao Senhor. Amém? E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumpriu o seu voto. Amém? Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém? Glória a Deus. Elcana, seu marido, lhe disse, faze o bem que te parecer a teus olhos, fica até que o desmames. Tão somente confirme ao Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até o desmamou. E havendo desmamado
o levou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. O menino ainda era uma criança, mas ela tinha prometido, né? E degolaram um bezerro e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também o Senhor eu o entreguei. Ela tinha prometido, ela entregou, né? Porque todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ali o Senhor. Amém? Graças a Deus. Essa história continua. Ela é muito linda, né? Ela é muito linda. De uma mulher sincera, de uma mulher fiel, de uma mulher temente a Deus, de uma mulher que orava, né? E acreditava em Deus. Deus nos concede tudo aquilo que pedimos com sinceridade a Ele, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que Ele nos dê um coração assim como o de Ana, aquilo que Ana nos ensinou hoje, de sermos fiéis, do poder da oração, tudo aquilo que Ana nos ensinou nessa palavra, que ela venha entrar no nosso coração e que nós saibamos adorar esse Deus, orar a esse Deus, pedir a esse Deus as nossas petições. E que esse Deus, meu Pai, é o nosso Pai sincero, amigo, aquele que nos socorre em todas as situações. Nós te pedimos, Pai, e te entregamos tudo em tuas santas e gloriosas mãos, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor conhece o nosso coração e o Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos o nosso coração em tuas santas e gloriosas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus seja louvado para a honra